Bem-vindo ao canal Labirinto Emocional. Cansado de não entender as mulheres? Aqui desvendamos os mistérios da mente feminina e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Aprenda a decifrar as tramas e joguinhos e a se destacar como um homem de valor. É muito importante que você se inscreva no canal e curta nossos vídeos. Pode ter certeza que aqui no canal o seu jogo mudará completamente e você passará a dominar a relação e ter qualquer mulher que desejar em suas mãos. Então, vamos ao que interessa? Por que mulheres preferem homens maus? A verdade chocante. Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem inalcançáveis? Ou por que os caras que menos se importam, os que parecem maus, são justamente os que elas mais desejam? Se você está cansado de tentar e falhar, de se sentir invisível para aquela mulher que te tira o sono, então este vídeo é para você. Eu vou te revelar o segredo por trás da mente feminina e as estratégias que os homens de verdade usam para conquistar até as mulheres mais difíceis e distantes. Prepare-se para uma mudança de jogo. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua vida amorosa para sempre. Os estágios fundamentais para conquistar mulheres difíceis e distantes. Para aqueles homens de valor que ainda não encontraram uma companheira ideal e se sentem perdidos, compartilharei agora algumas orientações valiosas. Faço isso exclusivamente para auxiliar os homens genuínos, uma vez que elas frequentemente demonstram atração pelos tipos problemáticos. Contudo, deixo claro que este não é um manual de sedução. Essas orientações servem apenas para que os menos favorecidos possam competir de igual para igual com os preferidos e superá-los nesta intensa disputa pelo coração feminino. O processo de conquista divide-se em 3 fases principais. Na primeira, não existe qualquer interação com aquela que almejamos conquistar. Na segunda, conseguimos estabelecer contato, mas nossas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Na terceira, as intenções são reveladas abertamente. A abordagem de desconhecidas enquadra-se na primeira fase. O desenvolvimento da amizade pertence à segunda. Todos os relacionamentos que se desenrolam após expressarmos nossos sentimentos pertencem à terceira. Vamos examinar detalhadamente a primeira. O princípio fundamental que orienta todo o processo de conquista é o equilíbrio entre aproximação emocional, combinada com desapego e aparente desinteresse. Observe atentamente qualquer mulher que seja extremamente atraente, arrogante, presunçosa e de inteligência limitada. Você notará que ela desvia o olhar. O que acontece nesses momentos é uma rejeição automática, uma recusa que nasce de pensamentos em sua mente vaidosa. O que ela estará pensando? É simples deduzir que você é apenas mais um homem comum como tantos outros, que não possui nada de especial, pois caso contrário, estaria acompanhado de alguma bela mulher e ignoraria todas as demais. Portanto, é desperdício de tempo tentar conquistá-la dessa maneira, pois as mulheres que responderão serão apenas as consideradas menos atraentes e desinteressantes que se sentem rejeitadas, e não as melhores. Apenas as desesperadas aceitam homens que as perseguem insistentemente. As mais cobiçadas mantêm suas defesas constantemente ativas, e não adianta tentarmos forçar a entrada. O que devemos fazer é induzi-las a baixar a guarda por iniciativa própria. Para possibilitar essa abertura, você precisa transmitir rejeição ou indiferença. Deve encontrar uma maneira sutil de comunicar-lhe, como se fosse involuntário, que ela não desperta seu interesse e que você nem a percebe. Para isso, basta ignorar sua presença, evitando dirigir o olhar para seu corpo e rosto. Mas isso é apenas o começo. Uma vez que tenha agido dessa forma, você terá causado incômodo, como poderá perceber através de seus gestos e comportamentos. Mexer no cabelo, movimentar-se mais, ajustar a roupa, falar em tom mais alto para chamar atenção, etc. Ela começará a observá-lo, seja com visão periférica ou direta. Surpreenda, cumprimentando-a de maneira corajosa e decidida, antes que tenha tempo para raciocinar, olhando diretamente em seus olhos de forma muito séria, porém mantendo certo distanciamento. Se conseguir flagrá-la observando você, ela não terá alternativa senão retribuir seu cumprimento. O contato terá sido estabelecido.
Em seguida, se desejar iniciar uma conversa, fale em tom firme e protetor, com voz grave, sempre atento a contra-ataques emocionais, provocações de mau gosto, sarcasmo, etc. Se perceber receptividade, faça suas investidas, mas com cuidado para não ultrapassar ou ficar aquém dos limites permitidos. Se a barreira ainda permanecer erguida, ou seja, se a mulher continuar fechada, não demonstrando qualquer sinal de abertura para uma aproximação, discorde de suas opiniões, provoque um debate, mas não o conclua. Então ofereça seu número de telefone ou e-mail para dar continuidade, estabelecendo um prazo de espera. Em situações extremas, é necessário causar grande impressão, chocando-a de forma estratégica. Não vá chocá-la de qualquer maneira. Impressione-a da forma adequada, para que o resultado não seja catastrófico. Uma excelente forma de marcar sua imaginação para que fique pensando em você por muito tempo é assumir-se como tradicionalista, esclarecido, consciente, pacífico, protetor, naturalmente, pois seus concorrentes sempre simularão ser progressistas para agradar. O que importa aqui é destacar-se como um homem diferenciado, confiante, que não teme expressar suas convicções e que não depende de ninguém. Sobre esse aspecto, ele faz leve e nos ensina o seguinte: aquele que deseja ser amado, atribuímos apenas ao homem todas essas manobras questionáveis, supondo que uma mulher não necessite delas, deve inicialmente infiltrar-se e causar qualquer impressão na imaginação da pessoa que é alvo do seu desejo, que lhe provoque admiração, espanto, temor e até mesmo choque se não dispõe de outro meio. Mas é fundamental, a qualquer custo, que aos olhos dessa pessoa se diferencie dos homens comuns e ocupe, voluntária ou à força, um espaço em suas lembranças, em seus receios ou ainda em seus sonhos. Os Lovelesses certamente não são o ideal declarado das Clarices, mas elas pensam constantemente neles para criticá-los, para amaldiçoá-los, para se compadecer de suas vítimas, para desejar sua transformação e seu arrependimento. Logo desejarão redimi-los através da abnegação e do perdão. Em seguida, a vaidade secreta lhes dirá que seria encantador conquistar o amor de um Lovelace, amá-lo e resistir-lhe. Ao dizer que gostaria de amá-lo, enrubesce, renuncia a isso 1000 vezes e acaba por amá-lo 1000 vezes mais. Posteriormente, quando chega o momento decisivo, porta. Esquece-se de resistir-lhe. Poderia-se dizer que o amor, especialmente na mulher, é uma verdadeira alucinação. Apesar de outro motivo irracional, ela frequentemente se decidirá pelo absurdo. Enganar Gioconda por causa de um tesouro escondido? Que choque! Pois bem, se é um choque, por que não realizá-lo? É tão prazeroso fazer-se ocasionalmente um pequeno choque? Leve refere-se a um pequeno e, portanto, inofensivo choque. Sua explicação ajuda a compreender por que o sexo feminino se sente tão atraído por determinados homens problemáticos e perigosos. Eles as impressionam profundamente, muito mais do que certos homens virtuosos. Para superá-los, você deve dominar essa habilidade e empregá-la para o bem da maneira correta. Se a utilizar para o mal, atrairá consequências negativas para si. Algumas mulheres costumam mostrar-se inicialmente receptivas, mas, após o contato, ficam em silêncio para nos confundir, observando como nos saímos dessa situação constrangedora e se divertindo à nossa custa. Nesse caso, seja breve e objetivo em seus comentários, tomando a iniciativa de encerrar a conversa antes de ficar em situação vexatória. Se estiver ao telefone, tome a iniciativa de desligar. Se estiver conversando pessoalmente, tome a iniciativa de finalizar o diálogo e se retire sem olhar para trás. Há dias investidas para outra ocasião, dando-lhe uma boa lição. Isso a impressionará. Normalmente, nos contatos posteriores, a lição surte efeito e a torna mais receptiva. Não faça as investidas enquanto a defesa estiver ativa. A conquista de uma mulher possui estágios que vão desde o momento em que ainda não a conhecemos até as fases em que precisamos reconquistá-la continuamente nos casamentos ou em outras relações duradouras. Em todos os estádios é preciso contornar as resistências e devolver-lhe as consequências de suas próprias escolhas.
A progressão dos estágios poderia ser resumida e dividida aproximadamente como segue. 1. Cumprimente discretamente toda mulher interessante que passar por você e olhá-lo. Uma delas irá responder. Quando uma mulher o observa, há uma fração de segundo em que você deve cumprimentá-la. Se demorar muito, perderá a oportunidade. O momento de cumprimentá-la é um momento em que paira na mente feminina uma dúvida resultante do estado de surpresa. Você pode também ignorar a presença da bela em um primeiro momento por um bom período e surpreendê-la com um olhar fixo nos olhos, acompanhado por um cumprimento quase imperceptível antes da recuperação da surpresa. 2. Estabeleça o contato como se não desse grande importância ao fato. 3. Olhe fixamente nos olhos, demonstrando segurança. Fale em tom firme e protetor. Fale pouco, permita que ela fale. 6. Aproxime-se para beijá-la. Se ela desviar o olhar, pare e tente outra ocasião. Se não desviar, prossiga. Não insista contra as mesmas e busque alternativas de abordagem. As referências e conceitos abordados neste texto original fornecem insights valiosos sobre as bases teóricas e as nuances das estratégias de relacionamento apresentadas. Vamos detalhar cada uma delas, transformando-as em um conteúdo coeso e aprofundado. A preferência feminina por homens maus e a influência de Eliphas Levi. O texto original faz uma observação intrigante sobre a aparente preferência de algumas mulheres por homens considerados maus ou problemáticos, citando Eliphas Levi, 1855-2001, como a fonte dessa percepção. Levi, um renomado ocultista e escritor do século XIX, explorou em suas obras a psicologia humana e as dinâmicas de poder nas relações. A menção a ele sugere que essa ideia não é meramente uma observação casual, mas sim uma reflexão baseada em estudos mais profundos sobre o comportamento humano e a atração. A atração por indivíduos que desafiam normas, ou que possuem uma aura de mistério e perigo, pode ser um fenômeno complexo, muitas vezes ligado a fatores psicológicos e sociais que fogem de uma análise superficial. O texto busca então oferecer ferramentas para que homens bons possam se destacar nesse cenário competitivo, não através da imitação de comportamentos negativos, mas sim pelo desenvolvimento de características que gerem impacto e memorabilidade. A crítica a Karen Salmanchon e a percepção da mulher perua. A segunda nota aborda uma crítica direta a Karen Salmanchon, 1994, autora que, segundo o texto, compara homens a cães que devem ser domesticados. Essa comparação é vista como uma provocação e serve de base para a caracterização da mulher perua, aquela que é excessivamente vaidosa e snob com inteligência limitada. A crítica não se estende a todas as mulheres, mas foca naquelas que, por futilidade, desprezam homens sinceros e genuínos. O autor do texto original limita essa observação ao campo amoroso, evitando generalizações para outras esferas da vida. Essa distinção é crucial para entender que o foco não é denegrir o gênero feminino, mas sim analisar um tipo específico de comportamento que o autor percebe como desafiador no contexto da conquista. A relatividade da beleza e a aceitação das menos atraentes. A terceira nota discute a subjetividade da beleza, afirmando que ela não existe de um ponto de vista objetivo. O termo feias está colocado entre aspas para indicar que se refere a mulheres que, segundo as convenções sociais, não se consideram atraentes a ponto de desprezar o amor sincero de homens desinteressantes ou apagados. Esta nota ressalta que a rejeição não é necessariamente um reflexo da aparência do homem, mas sim da percepção da mulher sobre si mesma e seu valor no mercado de relacionamentos. A ideia é que mulheres que se sentem rejeitadas ou que não se encaixam nos padrões de beleza impostos pela sociedade podem ser mais receptivas a abordagens genuínas, em contraste com aquelas que se consideram melhores e, por isso, mais seletivas. A supervalorização da beleza feminina e a culpa social. Complementando a nota anterior, a quarta nota aprofunda a discussão sobre a supervalorização da beleza feminina na sociedade moderna, atribuindo a culpa por isso não apenas aos homens, mas também à própria dinâmica social.
O texto argumenta que mulheres que se consideram bonitas muitas vezes são as primeiras a desprezar e se sentirem superiores a homens e mulheres comuns. Essa observação sugere uma crítica à superficialidade e ao elitismo que podem surgir da supervalorização da aparência, impactando negativamente as relações interpessoais. O ponto central é que a beleza, quando excessivamente valorizada, pode gerar comportamentos de desdém e superioridade, dificultando a conexão genuína. A neutralidade verdadeira como ferramenta de atração. A quinta nota esclarece que a rejeição ou indiferença mencionada no texto principal não se trata de uma simulação, mas sim da aquisição de um estado interno de neutralidade verdadeira. Essa neutralidade se manifestaria nas atitudes do indivíduo, transmitindo uma sensação de desapego e autossuficiência. A ideia é que, ao não demonstrar desespero ou excesso de interesse, o homem se torna mais intrigante e desafiador, levando a mulher a questionar sua própria percepção e a buscar a atenção que antes era ignorada. É uma estratégia psicológica que visa inverter a dinâmica de poder na interação, fazendo com que a mulher se esforce para obter a validação que o homem não está oferecendo prontamente. A estratégia da horrorização e a influência de Eliphas Levi novamente. A sexta nota retoma a figura de Eliphas Levi para explicar a estratégia da horrorização, um termo que o autor reconhece como propenso a confusões. O significado preciso, no entanto, é o de contrariar as convicções femininas sobre o belo ou o correto, sem jamais ameaçar ou expor a mulher a perigos reais ou imaginários. O objetivo é causar um impacto calculado, uma surpresa, como no filme Conselheiro Amoroso com Will Smith, que marque a imaginação da mulher e a faça pensar no homem por um bom tempo. Exemplos incluem brincadeiras inofensivas que geram uma reação de espanto seguida de riso, como a simulação de comer insetos. A horrorização não é sobre ser cruel, mas sobre ser inesperado e memorável, quebrando padrões e gerando uma impressão duradoura. A sinceridade versus a simulação do feminismo. A sétima nota critica a simulação de ser feminista por parte de concorrentes masculinos apenas para agradar mulheres. O texto original sugere que esses homens não estão sendo sinceros nem verdadeiros nas suas abordagens. Essa nota reforça a ideia de que a autenticidade é um valor importante na conquista e que a tentativa de se adequar a expectativas sociais sem convicção genuína pode ser percebida como falsidade. O contraste é feito com a postura de um homem que assume suas convicções, mesmo que machistas esclarecidas, destacando-se pela segurança e originalidade. A importância de expressar convicções, mas sem exagero. A oitava nota complementa a anterior, enfatizando a importância de expressar convicções, mas com a ressalva de sem exagero. Isso significa que a autenticidade e a segurança devem ser demonstradas de forma equilibrada, sem cair em extremismos ou arrogância. A ideia é que um homem que sabe o que quer e não teme mostrar isso, de forma ponderada, é mais atraente do que aquele que tenta agradar a todo custo, perdendo sua identidade no processo. É um convite à autoconfiança e à integridade na abordagem. Levi e a psicologia da sedução. Impressão e ocupação da mente. A nona nota aprofunda a citação de Levi sobre o processo de sedução. Levi descreve como o sedutor deve se insinuar e produzir uma impressão qualquer na imaginação da pessoa que é objeto de sua cobiça. Essa impressão pode ser de admiração, espanto, temor ou até mesmo choque, se não houver outro recurso. O ponto crucial é que o sedutor deve se destacar dos homens comuns e ocupar um lugar na mente da pessoa desejada, seja em suas lembranças, temores ou sonhos. A nota esclarece que Levi não está recomendando causar prejuízos emocionais, mas sim descrevendo a realidade da sedução, onde o psiquismo da pessoa desejada é fortemente impactado, de forma positiva ou negativa. A referência aos Lovelace, personagens literários conhecidos por sua capacidade de sedução e manipulação, ilustra como mesmo figuras controversas podem ocupar a mente feminina, levando a um desejo de regeneração e, paradoxalmente, a atração. A brevidade e objetividade em conversas difíceis.
A 10ª nota oferece uma dica prática para lidar com mulheres que se mostram inicialmente abertas, mas depois ficam em silêncio para desconcertar o homem. A recomendação é ser curto e direto nos comentários e tomar a iniciativa de encerrar a conversa antes de ficar em situação vexatória. Isso inclui desligar o telefone ou se retirar de uma conversa pessoalmente sem olhar para trás. A ideia é adiar as investidas para outra ocasião, dando à mulher uma boa lição que a impressionará e a tornará mais receptiva em contatos futuros. Essa estratégia visa evitar que o homem seja manipulado ou que a mulher se divirta às suas custas, reafirmando o controle da situação. Evitar assédio. Não insistir contra a guarda fechada de uma mulher. A 11ª nota é um alerta crucial contra o assédio. Ela enfatiza que investir contra a guarda fechada de uma mulher é o mesmo que tentar forçar sua vontade ou violentar seu livre-arbítrio, algo detestável e que tem como efeito a aversão. Essa nota sublinha a importância do consentimento e do respeito à autonomia feminina. A estratégia de indiferença e choque deve ser aplicada com sensibilidade e sempre respeitando os limites da mulher. O objetivo não é a coerção, mas sim a atração genuína, que só pode ocorrer quando há abertura e receptividade voluntária. Driblar resistências e buscar caminhos alternativos. Por fim, a 12ª nota resume a ideia de que, em todas as fases da conquista, é preciso driblar as resistências e devolver-lhe as consequências de suas próprias decisões. Isso significa não insistir contra a resistência da mulher, mas sim buscar caminhos alternativos e permitir que ela sinta as consequências de suas escolhas. A ideia é que a mulher deve ser levada a tomar a iniciativa de se abrir e não ser forçada a isso. É uma abordagem que valoriza a inteligência emocional e a capacidade de adaptação do homem, incentivando-o a não se prender a uma única estratégia, mas a explorar diferentes abordagens para alcançar a conexão desejada. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo ressoou com você e te trouxe insights valiosos. Para que esta comunidade de crescimento continue forte e para que eu possa trazer cada vez mais dicas e análises aprofundadas sobre relacionamentos, preciso do seu apoio. Não guarde essa transformação só para você. Deixe o seu like para eu saber que estamos no caminho certo. Comente abaixo suas experiências e dúvidas. Sua perspectiva é fundamental para enriquecer nossa discussão. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Juntos, vamos desvendar os segredos dos relacionamentos e construir conexões mais autênticas e poderosas.